Graça e paz, irmãos. Hoje estamos aqui junto com os irmãos para desenvolvermos o tema da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Vou repetir, Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. O texto de Isaías, capítulo 26, verso 1, nos dá exatamente a ideia do texto áureo do estudo de hoje. Por isso, me acompanhe na leitura que vou fazer para você agora. Naquele dia se entoará este cântico: na terra de Judá temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Hoje, então, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre este Deus que tem exercido o seu poder na visão de Isaías ao longo da história. E convido você a me acompanhar na meditação de hoje. Pois bem, quando nós, no estudo da revista, encontramos sua explicação sobre a presença de Deus e seu ato, ele, na introdução, diz que a palavra de Deus nos convida a exaltar a grandeza de Deus pelo que ele fez na história do seu povo e em nossa vida pessoal. Isso é um convite muito importante que todos nós precisamos sempre prestar atenção. A palavra de Deus sempre nos conduz e nos mostra, nos orienta como nós devemos exaltar a Deus e a sua grandeza. Até me fez lembrar um pouco do sermão que preguei na igreja no fim de semana passado, falando sobre santidade. Muitas vezes nós falamos sobre santidade, explicamos o que é santidade, mas nos esquecemos que tudo isso devemos fazer para Deus, porque Ele é santo. Então, a santidade que nós ensinamos, vivemos ou queremos vivenciar, temos já um modelo, e este modelo é Deus. Por isso, neste momento, ao pensar que Deus deve ser e é louvado por sua justiça e misericórdia, porque na palavra dele nós encontramos toda a orientação para que isso aconteça. É por essa razão que, em primeiro lugar, a grandeza de Deus é exaltada. E é exaltada na palavra de Deus desde Abraão até Isaías. São 700 anos de ação justa e misericórdia de Deus para com seu povo. Não podemos jamais nos esquecer que, por mais que hajam momentos difíceis, Deus sempre agiu com justiça e misericórdia sobre a vida de Abraão, seus filhos, os patriarcas também, seus descendentes, no período do exílio, no período em que nós encontramos a expansão do povo até antes disso. Nós vemos Deus agindo justo, de forma justa e misericordiosa. Mesmo quando esse povo se afastava, Deus sempre encontrava, corrigia, estabelecia a correção justa, mas sempre dava oportunidade de ser percebida este cuidado de Deus. Deus é grande, ele precisa, ou melhor, ele merece ser exaltado. Na revista, então, quando nós que começamos a fazer a nossa leitura, nós encontramos da seguinte forma: desde os tempos de Abraão, e aqui século XV a.C., já se passaram longos anos, 700 anos de história que nos revelam a forma maravilhosa de como Deus tem dirigido o seu povo por meio da justiça e com misericórdia. Nos tempos mais longínquos, encontramos as narrativas da promessa aos patriarcas, a libertação de servidão do Egito e a revelação junto aos Sinais. São as três ações junto aos antepassados aí de Isaías. Essas três tradições são constitutivas para a autocompreensão do povo hebreu e são uma demonstração de como o Senhor tem cuidado do seu povo ao longo da história. Quando nós lemos o texto bíblico, quando vemos a história do povo de Deus, nós percebemos como Deus tem não somente se revelado, mas também tem mostrado a sua grandeza ao seu povo. E essa compreensão afetou a maneira de pensar do povo hebreu. Muitos são os relatos bíblicos que demonstram a proteção de Deus em relação ao povo de Israel. Aqui
o texto na referência da revista fala que é Isaías 26:1, mas não, o texto é Isaías 25:1. O Senhor, ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos de fidelidade perene. Não é Isaías 26:1, mas Isaías 25:1. Os profetas, ou melhor, o profeta Isaías enaltece o nome do Senhor em atitude de reconhecimento à sua grandeza e misericórdia, encontradas na maneira como tem conduzido a vida dos seus filhos. Aí sim você vai encontrar no verso 4 do capítulo 26. O profetismo bíblico nos convida a glorificar o nome do Senhor e testemunhar das maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. O seu cuidado para conosco é tamanho que não conseguimos mensurar. A sua providência diária nos anima diante dos desafios que estão postos na experiência cristã. O seu amor é inefável, mesmo diante de nossas falhas e fraquezas. Algo que devemos sempre nos lembrar, que quando lemos as Escrituras, vemos através dos profetas eles glorificarem o nome de Deus por causa do cuidado dele conosco. É um cuidado que não tem como medir. Nós merecemos a punição constantemente e Deus continua a estender o seu cuidado. Sua providência diária nos anima. Sabemos que Deus nos provê de todas as coisas. Por mais que hoje tenhamos passado um dia difícil, sabemos que amanhã a misericórdia do Senhor vai ser renovada. Seu amor é, aqui está escrito inefável, mas não, é inefável. Não dá para poder explicar, ele vai além da compreensão e da situação cotidiana. Pois bem, a grandeza de Deus é exaltada desde as primeiras experiências do povo hebreu e foi sendo desenvolvida através da história daquele povo, sendo extensivo a todos os escolhidos de Deus. Quando lemos ali em 1 Pedro 2,9, vemos exatamente que esta grandeza de Deus, reconhecida e exaltada pelo povo de Deus, também nos foi estendida para que pudéssemos experimentá-la. Essa grandeza está evidenciada nos credos históricos do Antigo Testamento. Gerhard von Rad foi o primeiro estudioso de texto veterotestamentário a chamar atenção para essas confissões. O Gerhard von Rad foi um teólogo, se não me engano, um teólogo alemão, que fez introdução ao Antigo Testamento. Por coincidência, eu tenho este livro. É um livro grande que você tem que estudar bastante, mas é de fácil acesso. E é interessante que realmente ele procura, nos escritos do Antigo Testamento, um credo, ou algumas frases, ou algumas palavras, ou algumas ideias principais que se repetem em todo o Antigo Testamento. E ele as encontrou e ele a apresenta como tese do seu doutorado, justamente mostrando de que a palavra de Deus ela mantém, mesmo com várias histórias, com vários conceitos, com várias experiências, ela apresenta alguns princípios fundamentais que norteiam o pensamento do Antigo Testamento. E aqui no texto de Deuteronômio 26, de 5 a 9, diz assim: e diante do Senhor teu Deus dirás, meu pai era um arameu errante, desceu para o Egito com pouca gente, viveu ali e tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram e nos impuseram uma dura escravidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz, e viu a nossa aflição, nosso trabalho e nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas.
Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. Deuteronômio capítulo 26, versos 5 a 9. Essa confissão histórica tem como contexto a oferta do dízimo, capítulo 26, de 1 a 4. E contém 3 elementos, aquilo que Volrad, aquele autor, menciona. 3 elementos básicos: o chamado dos patriarcas, o êxodo do Egito e a dádiva da terra de Canaã. Este autor, Volrad, demonstrou que esse credo, esse pensamento histórico, que recita os grandes atos redentores de Deus, foi mais tarde expandido para incluir a criação e a aliança de Deus com Davi. Diferentes formas desse credo histórico são encontrados em muitas partes do Antigo Testamento, e aí estão as referências em Deuteronômio, em Josué, em 1 Samuel, em Neemias, em Salmos e outros textos. Esses credos, que recitam os grandes atos redentores de Deus, foram um dos principais meios que Israel tinha para confessar a sua fé, sendo expressos principalmente com credos de ação, ou melhor, com verbos de ação, como salvar, libertar, julgar e abençoar. Por isso, engrandecemos o nome do Senhor, pela sua grandeza e pelas suas maravilhas que nos tem feito. Amém. Bem, nós terminamos essa primeira parte, esse primeiro ponto da revista, que traz exatamente esta compreensão de que a grandeza de Deus é expressa por sua palavra, e esta palavra se manifestou em elementos básicos. Por exemplo, começando com o chamado de Deus aos patriarcas, quando ele chama para estar com ele, depois libertando os descendentes desse do Egito, e em terceiro lugar dizendo: agora vou lhes dar uma terra prometida. Pensando um pouquinho desta grandeza de Deus conosco hoje, Deus nos chama para estar com ele, nos tira da escravidão do pecado e nos diz: eu tenho um lugar para vocês. Por isso que nós temos a mensagem do Senhor Jesus incluída nesse processo. E expandido posteriormente essa interpretação, nós temos a criação, que é que Deus é a fonte de tudo, e a aliança de Deus com Davi, que Deus estabelece uma relação com a sua criação. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, além da grandeza de Deus ser exaltada no Antigo Testamento, e podemos dizer também no Novo, nós temos as misericórdias do Senhor são infindáveis. Esta é uma outra afirmação que encontramos no Antigo Testamento. O nosso Deus, com o seu poder, ele, com a sua grandeza, ele merece ser exaltado, mas também precisamos reconhecer que as misericórdias do Senhor não têm fim, são infindáveis. É sempre importante ter isto em nossos corações para podermos enfrentar e suplantar as dificuldades que muitas vezes nós vivenciamos em nosso cotidiano. Convido você, então, a pensar comigo sobre esse pensamento acerca dessa ideia das misericórdias do Senhor, que elas são infindáveis. Veja aí comigo um pouco mais, que está no slide, para que você possa me acompanhar. As misericórdias do Senhor continuam presentes em toda a Escritura, pois Deus tem conjugado seus atos de justiça com sua misericórdia. É importante entendermos que toda vez que Deus executava sua justiça por causa de algum pecado do povo, ele também executava a sua misericórdia. E nós podemos ver então em Isaías exatamente essa realidade, que em Isaías, com o seu julgamento e afirmação, veja, lembrem-se, aí você que está me ouvindo, preste bastante atenção, em Isaías nós estamos encontrando o povo judeu enfrentando um tempo de grande aflição. E esta grande aflição é causada justamente por causa do pecado do povo, o pecado em ter abandonado
de ter buscado uma nova experiência, ou uma experiência fora da vontade de Deus. Por esta razão, assim Isaías, com seu julgamento e afirmação de julgamento em meio a esta dor, Deus apresenta sua mensagem de misericórdia. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo, Deus agindo com justiça em relação a Caim, e por causa do fraticídio, por ele ter matado o irmão dele. Mas Deus é misericordioso e ensina através dali, dizendo, olha, você não vai morrer do jeito que você merece. Ninguém poderá tocar em você. Essa é uma consequência do fraticídio. Mas ali ele vai ensinando sobre a misericórdia dele e como nós podemos experimentá-la. Dessa forma, o Senhor agiu nos dias do profeta Isaías, levando o juízo para o seu povo, acompanhado de infindáveis demonstrações de misericórdia. O profeta Isaías proferiu os oráculos de julgamento contra Jerusalém, capítulo 28, 17. Estes oráculos demonstram caráter teleológico da profecia. O que é isso? O que é caráter teleológico? A palavra teleológico está ligado com propósito. Deus, quando executa, quando faz, quando demonstra a sua misericórdia, quando ele expressa a sua profecia perante os profetas, ele está fazendo isso com um propósito. Não é simplesmente eu vou castigar porque vocês são pecadores. Faz parte do pacote. Porém, junto a este projeto, ou esta ação teleológica, Deus também estende a sua misericórdia. Então veja aí, esses oráculos demonstram o caráter teleológico da profecia de Isaías, que apontaram para a destruição de Jerusalém e o consequente exílio babilônico, como sendo um dos períodos mais difíceis da história do povo de Israel. Mas é justamente dentro desse cenário de juízo e desolação que Deus demonstra a sua misericórdia pelos anúncios messiânicos. Então Deus ali diz ao povo, olha, vocês realmente estão em pecado, vocês experimentarão a partir de agora do resultado do seu pecado e vocês serão punidos, porém, no tempo devido, o remanescente voltará, e deste remanescente vocês verão a presença daquele que é o meu escolhido, no caso, é o Messias, num tempo futuro, ok? As manifestações do Senhor estão demonstradas a partir da promessa messiânica, no capítulo 28 de Isaías. A mensagem é de recomeço, de que o exílio não é o fim, que a vida e a história do povo não serão exterminadas da terra, mas que o Deus de Israel promoverá o renovo. Semelhante à experiência vivida pelo povo hebreu no exílio, em nossa caminhada de vida, passamos por muitos momentos nos quais imaginamos que chegou o nosso fim, que não há mais alternativa ou possibilidade de ser aqui eu perdi a minha leitura aqui, me perdoe. Eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa continuar sem perder o foco do que eu estava falando. Eu apertei o botão aqui do meu PowerPoint, por isso que vocês estão vendo o ponto seguinte agora, e não é agora que isso vai aparecer. Então, vamos aproveitar a nossa dinâmica aqui. Ok, vamos lá em frente. Então, nós temos aqui as misericórdias do Senhor, que elas são infindáveis, né? Vou ampliar aqui para que você veja, me acompanhe na leitura, e diz assim: dessa forma o Senhor agiu nos dias do profeta Isaías, levando juízo para o seu povo, acompanhado de infindáveis demonstrações de misericórdia. O profeta Isaías proferiu os oráculos de julgamento contra Jerusalém. Esses oráculos demonstram o caráter teleológico do profeta Isaías, que apontaram para a destruição de Jerusalém e o consequente exílio babilônico, como sendo um dos períodos mais difíceis da história do povo hebreu.
ou do povo de Israel. Mas é justamente dentro deste cenário de juízo e desolação que Deus demonstra sua misericórdia pelos anúncios messiânicos. Capítulo 28. As misericórdias do Senhor estão demonstradas a partir da promessa messiânica. A mensagem é de recomeço, de que o exílio não é o fim, que a vida e a história do povo não são exterminadas da terra, mas que o Deus de Israel promoverá o renovo. Semelhantemente à experiência vivida pelo povo hebreu no exílio, em nossa caminhada na vida passamos por muitos momentos nos quais imaginamos que chegou o nosso fim, que não há mais alternativas ou possibilidades, sendo a desgraça e desonra as únicas condições que nos restam. Mas são nesses momentos que precisamos confiar em Deus, crendo que Ele continua o mesmo, que mesmo que passemos pelos nossos próprios exílios e desertos, o Senhor continua agindo em nosso favor e restaurará a nossa sorte, basta que inclinemos os nossos ouvidos e nos aproximemos dele. Algo que muito se esquece na nossa relação de comunhão com Deus é justamente de que a misericórdia do Senhor pode nos alcançar em qualquer circunstância. E se não aprendermos desta forma, teremos muitas dificuldades. Quando li o texto aqui, até me perdi, fiquei pensando, divaguei um pouco sobre exatamente esta situação, de que muitas vezes nós estamos muito preocupados em resolver de imediato, achando que não haverá solução, achando de que não haverá uma restauração, e Deus, no tempo devido, traz a restauração, mesmo que o nosso momento pareça ser de total destruição. O povo judeu estava, o povo de Judá, estava sendo levado cativo, eles iam embora da terra deles, tudo estava sendo destruído, não ficou nada para trás. Eles poderiam dizer, eu perdi a esperança, Deus nos abandonou, mas Deus, através de Isaías, diz, olha, não é o fim, vocês estão sofrendo as consequências dos seus erros, mas eu vou restaurar, eu trarei o renovo. Isso é uma mensagem messiânica profunda para nós, porque é a mensagem da salvação para o nosso tempo. Mesmo que vivamos momentos em que o pranto seja o que nega os nossos dias, Deus tem prometido que nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Hebreus capítulo 13, 5. Pois, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar como sobre os meus lugares altos. Aqui, Abacuque 3, 18 a 19. Assim, meus irmãos, confiemos nele em nosso dia a dia, na certeza de que Ele cuida de cada detalhe, pois essa é a promessa que temos na palavra de Deus. Isaías 28, 29. Pois bem, nesse segundo momento falamos sobre a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, cada momento, em cada experiência nossa. Nós precisamos sempre confiar no Senhor e saber de que Ele está cuidando de nós. E devemos confiar cada vez mais na sua vontade, no seu poder. Para isso, então, precisamos, assim como o autor nos revela no estudo que estamos fazendo, as maravilhas perenes, ou melhor, as maravilhas de Deus são perenes. E quando elas são perenes, significa que elas permanecem, elas estarão nos dando condições de compreender cada vez mais a sua vontade. Quando nós lemos na revista, ela traz esse terceiro e último ponto, de que, além da grandeza que deve ser exaltada, além da misericórdia que deve ser reconhecida, precisamos entender que as maravilhas de Deus
sim, são perenes ou eternas. Essa palavra perene ou perenidade é revelada pelo processo de autorrevelação, isto é, Deus revela suas maravilhas permanentemente, eternamente. E nós podemos confiar que Deus jamais nos deixará sem uma resposta, sem uma explicação, sem uma orientação sobre o que devemos nós ser, fazer, falar e vivenciar. Cada um de nós precisa compreender isso para assim podermos vivenciar a graça e o amor de Deus. Amados, a perenidade do Senhor, então, ela é evidenciada por meio do processo de autorrevelação que o Senhor fez de si mesmo na história. A despeito da ideia presente no Antigo Testamento do Deus abscondido, quer dizer, que um Deus que está escondido, que ninguém consegue ver, porque ele é espírito, ninguém vê, Deus se revela de maneira inequívoca nas Escrituras, sendo a mesma o próprio registro, quer dizer, a própria palavra de Deus informa quem é Deus e como ele se revela. É dessa maneira que Deus tem realizado as suas maravilhas no meio do povo, do seu povo, por meio do processo de revelação. Sempre ensinamos em estudos teológicos que Deus se revela de várias formas, como pessoa, na criação e na própria presença do Senhor Jesus. Quando falo pessoa, é esse momento histórico do Antigo Testamento, em que Deus vai falando com as pessoas por sua voz, através de objetos, através de trovões, furacões e por aí vai. Você vê muito isso no Antigo Testamento. Ao longo da história você vai vendo Deus se revelando aos poucos, e ele se revela na plenitude dos tempos através do seu Filho Jesus. Além disso, nós temos a criação, que revela o poder de Deus. Também vemos, por exemplo, na própria Escritura, Deus falando conosco. Vejamos aqui. É dessa maneira que Deus tem realizado as suas maravilhas no meio do seu povo, por meio do processo de revelação. No texto veterotestamentário, um dos meios pelos quais Deus se revela é pelas suas aparições, que são classificadas como teofanias e epifanias, que eu coloquei aí a definição para que você entenda. Teofania é a aparição, a presença de uma divindade ou o próprio Deus. E epifania é a aparição de algo que representa, que o liga. Por exemplo, a sarça ardente, um anjo em nome de Deus. Portanto, são chamados assim teofanias e epifanias. Alguns estudiosos referem a todas as aparições de Deus no Antigo Testamento como teofanias. Outros fizeram a distinção entre teofania e epifania. O teólogo franco-americano Samuel Terrien referiu-se às aparições de Deus aos patriarcas como visitações epifânicas, porque em geral não se acompanhavam de manifestações da natureza, como terremotos, fogo, vento, trovão, fumaça. Essas manifestações da natureza são de elemento identitário das teofanias, como por exemplo a sarça ardente, o estremecimento do Sinai, o chamamento de Isaías. Por sua vez, Klaus Westermann, que é outro teólogo, um proeminente teólogo bíblico e pastor protestante da sua geração, distinguiu as epifanias como sendo restritivas às aparições de Deus para ajudar a resgatar e salvar o povo, e as teofanias como sendo as aparições de Deus com o propósito exclusivo de transmitir uma mensagem. Ok? São distinções que os teólogos fazem dentro da sua leitura e da sua temática, que não cabe uma discussão maior aqui, apenas uma compreensão bíblica ou teológica. Todas as aparições de Deus, mas não somente elas, e também a sua revelação pelos profetas, por meio de narrativas, ditos e visões, nos ensinam que as maravilhas de Deus são perenes. A palavra perene aí pode ser traduzida como eternas, permanentes, aquelas que não findam, e continuam tendo como objetivo alcançar de forma salvífica o seu povo. Portanto, continuemos a fazer uma obra maravilhosa como
com este povo uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria dos seus sábios cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Nós precisamos sempre entender que o tempo passa para nós, mas para Deus continua eterno, e as suas maravilhas serão eternas. Precisamos a cada dia confiar no Senhor as nossas escolhas e as nossas compreensões. Pois bem, numa consideração final que eu quero colocar aqui, é o texto bíblico que se encerra na conclusão, que diz aí que o Senhor nos ajude a entender o seu agir em nossa vida e que possamos testemunhar das maravilhas do Senhor como manifestação do seu poder pela sua misericórdia. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são os que nele esperam. Espero que esta reflexão na lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando o Antigo Testamento, ou melhor, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, possamos ter compreendido, todos nós. Eu amei muito pensar sobre isso. Que Deus seja realmente louvado nas nossas vidas por sua justiça e misericórdia, porque a sua grandeza merece de nós toda a exaltação. A sua misericórdia é infindável e ele merece ser louvado e adorado por suas misericórdias. E as suas maravilhas são perenes. Ele continua estendendo a nós a sua maravilhosa graça. Ele sempre nos dá a oportunidade de vermos ele agindo. Precisamos confiar, precisamos esperar na misericórdia dele, pois ele se compadeceu de nós e sempre se compadecerá de nós por causa do seu muito amor, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça e ele fará sobre nós o que for necessário para que nós possamos estar preparados para se encontrar com ele. E felizes são realmente os que nele esperam. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e possamos juntos continuar a meditar neste pensamento maravilhoso. O nosso Deus continua sendo um Deus de justiça e misericórdia. Até o próximo encontro, irmãos.